Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos envolva neste clima de amor e de fraternidade. Jesus ali estava, com um pequeno grupo, como já há tempos fazia, ensinando-lhes, expressando a palavra da Boa Nova, procurando ofertar aos corações a ajuda cariciosa que realmente oferecesse a nutrição ao espírito, à alma, mesmo que eles ainda assim não entendessem. Como quase sempre acontecia nessa peregrinação do Cristo, sempre alguém parava, porque buscavam nele o Salvador, aquele que exercia o poder da cura. Mas muitos, hipnotizados pelo seu olhar sereno, pela sua palavra mansa, doce, pelo seu jeito de ser. Mas naquele instante quem o procurava era o chefe da sinagoga, Jairo, e ele praticamente se ajoelha no chão, rogando socorro, auxílio, porque em sua casa sua filha plantada estava praticamente no trânsito da morte. E quando Jesus para o seu diálogo com aqueles que ali estavam para atender Jairo e ouve-lhe a súplica, um dos serviçais de Jairo se achega correndo e diz a ele: agora é tarde, nada mais a ser feito, a moça é morta. Mas Jesus, mesmo assim, diz a Jairo: eu vou até sua casa. E Jairo então lhe pergunta: mas Senhor, não ouviste o meu serviçal dizer que não há mais nada o que fazer? E Jesus então diz: mas vou contigo. E lá chegando, deparando-se com a moça deitada e aparentemente morta, Jesus lhe diz: levanta e anda. E ela imediatamente levantou-se e andou. Dia seguinte, Jesus passava novamente com um pequeno grupo por Naim e assistiu passar próximo a ele um pequeno féretro, um pequeno enterro, onde uma mãe muito chorosa debruçava-se no caixão de seu filho, o filho da viúva de Naim. Jesus compadeceu-se dela, aproximou-se do esquife, tocou-o e disse: mancebo, levanta e fala. E o jovem imediatamente levantou-se e falou. Allan Kardec fez constar no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, esses dois episódios, e trazendo naturalmente a explicação de que a filha de Jairo e nem o filho da viúva de Naim estavam efetivamente mortos, mas encontravam-se com sinais aparentes de morte, com um fenômeno chamado letargia. Estavam em estado letárgico, parecendo estarem mortos, mas não estavam. E Jesus, com a sua clarividência espiritual, conseguiu então
perceber, identificar que o fio perispiritual atava o espírito ao corpo, e eles não haviam feito o seu desligamento do corpo físico, o que os levaria então à morte. Perguntariam, e talvez estejam se perguntando, os companheiros, o que esses dois episódios têm a ver com educando pensamentos e emoções. E nós então já iniciamos a nossa palestra dizendo: os nossos pensamentos andam e as nossas emoções falam. Jesus convidou a filha de Jairo a levantar-se e andar, a movimentar-se. E dia seguinte convidou o filho da viúva de Naim a levantar-se e falar. Ora, se os nossos pensamentos andam de que forma? Os nossos pensamentos andam por nós mesmos, andam pela cabeça dos outros, andam pelo mundo, andam pela vida, porque nós estamos interligados uns aos outros, e uma vez que pensamento é energia, o nosso pensamento influencia o pensamento de outros ou dos outros, e somos nós influenciados pelos pensamentos deles. E isso não ocorre somente entre os encarnados, entre os que estão na experiência física, na transitoriedade do corpo físico, mas entre aqueles que já desligados do corpo físico, vivendo na erraticidade do plano espiritual, também pensam. E recebem eles os nossos pensamentos e recebemos nós os pensamentos deles. Nesse sentido, os nossos pensamentos andam por nós e andam por aí. E que estamos nós trabalhando na atualidade as alternativas possíveis de nos tornarmos criaturas melhores, fatalmente com condutas tipificadas no Evangelho do Cristo segundo a lei de Deus, mas tudo começa na elaboração dos nossos pensamentos. Somos o que pensamos. E naturalmente, diante do mundo que nos envolve, que nos rodeia, somos estimulados pela vida, pelo outro, pela fala de alguém, pelas circunstâncias, pelas situações corriqueiras ou cotidianas. Somos estimulados a termos estes ou aqueles pensamentos. Nesse instante, neste momento, os senhores e as senhoras estão andando com seus pensamentos. Os pensamentos dos senhores e das senhoras e os meus pensamentos estão andando aqui entre nós. A palavra articulada chega a cada um na compreensão do vocábulo da palavra, no conjunto de palavras, na formação da oração, da expressão. Isso provoca nos senhores e nas senhoras poucos pensamentos, baseados na sua própria história pessoal, na sua história de vida, na sua vida de relações, tanto quanto na sua historiografia espiritual, o nosso inconsciente, que faz brotar de quando em quando alguns pensamentos que nem mesmo nós conseguimos detectar a sua origem, de onde vem. Vem de nós mesmos. Uma vez que hoje somos nós o resultante do que pensamos ontem, e este pensamento de ontem não é só do dia de ontem, mas das nossas vidas transatas, das nossas reencarnações anteriores.
assim como naturalmente somos o resultado não só dos nossos pensamentos, das nossas emoções e dos nossos comportamentos, mas no primeiro plano estamos falando por enquanto dos pensamentos. Das emoções tentarei falar por volta da meia-noite, se todos tiverem paciência para suportar. Costuma-se dizer: penso, logo existo. O filósofo: penso, logo existo. Mas o que é o existir? Para alguns, existir será sequencialmente cumprir uma rotina prática e diária de coisas. E em meio a tudo isso, a esta rotina prática e diária de coisas, pensam variadas vezes e então se entendem como seres existentes. Mas cada vez mais estamos caminhando para o entendimento de que existir não nos basta. Precisamos existir e viver, e saber viver. Para existir, viver e saber viver, precisamos cuidar melhor dos nossos pensamentos, de modo a que a sua elaboração, que já entendemos, influencia o outro, nos auto-influencia, nos contagia e pode nos contaminar. Interessante que nós mesmos podemos nos autocontaminar com os nossos pensamentos. Pensamentos destrutivos, pensamentos derrotistas, pensamentos pessimistas, pensamentos que destroem o ser por si mesmo e em si mesmo. Mas dadas as nossas fragilidades psíquicas, os nossos estados enfermiços da alma, porque não somos seres completos, daí sermos considerados seres imperfeitos. Uma grande maioria dos nossos pensamentos não estão elaborados conforme nós gostaríamos que eles estivessem, e muitas vezes fazemos força até para que não pensemos mais naquilo e nos esvaziemos daqueles pensamentos que não queremos mais tê-los. A questão é que insistentemente eles aparecem. Teimosamente eles insistem em aparecer na nossa cabeça, e passamos um dia todo elaborando pensamentos, na tomada de decisões, na busca de encontrarmos respostas, porque somos movidos por esses questionamentos, pelas interlocuções, pelas interjeições. Somos movidos por uma vontade, um desejo de sermos criaturas melhores. Daí temos utilizado esses dois episódios que Allan Kardec fez constar em A Gênese, relembrando Jesus, no sentido de que se os nossos pensamentos andam, e Jesus convidou a filha de Jairo para levantar e andar, nós precisamos aprender a andar com os nossos pensamentos, levantando-os, verticalizando as nossas intenções, e não ficando presos na própria horizontalidade da vida. Se as nossas fragilidades, as nossas precariedades, podemos assim dizer, nos mantêm nesses estados enfermiços, doentios do pensamento, e nós não queremos mais tê-los, algo precisa ser feito. E possivelmente a palestra vinda a uma casa espírita, um momento de tratamento, seja um desses recursos que nós estejamos buscando. Porque a nossa simples presença física não mudará, por certo, esta condição. Mas quando nós fisicamente aqui estamos com os nossos corpos e passamos a elaborar os nossos pensamentos, fazendo com que agora aquilo que se fala, tanto quanto aquilo que se percebe no ambiente, se relacione, se referencie na nossa própria história, é porque nós estamos em movimento. Nós estamos nos mexendo.
E a doutrina espírita, na verdade, veio para nos fazer mexer por dentro, mexer com o que eu penso, e que esses meus pensamentos agora estejam sendo veículo da mensagem do Criador, da mensagem do Cristo, uma vez que nós somos interlocutores do nosso Pai na terra. Então, educar os nossos pensamentos diante das chamadas dificuldades da vida, dificuldades do momento, é enfrentarmos a própria natureza dos nossos pensamentos e verticalizarmos as nossas intenções. A dificuldade é manter o próprio padrão de pensamentos e não se deixar influenciar e envolver pelo pensamento do outro, daquele que chega até nós e que antes de falar ele já está pensando, está nos influenciando, e quando fala, então aumenta o seu poder de influência, porque ele falando, oralizando, verbalizando, colocando para fora o que ele pensa, nós também referenciamos em nós o que ele está falando, por assim dizer, descobrimos o que ele estava pensando, porque ele está colocando para fora, unimos aos nossos pensamentos, e a partir dali reforçamos as nossas convicções, ou às vezes até não concordamos com ele, com aquele que está nos dizendo alguma coisa, mas nem sempre dizemos que estamos não concordando. E aí convivemos com pessoas que dizem: não está mole viver. E a gente que às vezes não concorda com isso, chega e fala: é mesmo. Ou seja, juntamos ao pensamento dele, que foi verbalizado, algumas vezes concordamos, e talvez alguns concordem que a vida não está mole, ou não concordando, teremos a chance de expressar agora o nosso pensamento, verbalizando algo mais positivo para influenciá-lo, e deixamos de fazê-lo. E aí encontramos em Tiago 4,17: para aquele que sabe fazer o bem e não faz, para este é pecado, cai em erro. Teve a chance de falar diferente, teve a chance de falar: vale a pena viver, não está mole, mas essa é a nossa tarefa, é para isso que nós estamos aqui. E aí somos quase sempre repetidores dos nossos próprios pensamentos e dos pensamentos dos outros, uns e outros, dizendo quase numa voz só: só por Deus, só Jesus na causa, ninguém merece, a coisa está feia, onde vai parar esse mundo? Então essas expressões, ditas, nascidas nos pensamentos, originadas nos pensamentos dos outros, estimulam em nós outros pensamentos, e nós vamos então juntando os nossos pensamentos aos dos outros, e além disso, aos desencarnados que querem realmente que o bicho fique feio, que a gente veja que a coisa não está mole. E aí ficam esses seres, irmãos nossos, ainda desconcertados deste projeto mais positivo de revitalização da vida, dizendo aos nossos ouvidos: é isso mesmo, não vale a pena viver. Ou então assim: você está precisando de um tempo para você. E a gente então repete: estou precisando de um tempo para mim. É um pensamento que já tínhamos, mas é um pensamento que foi reforçado para aquele que quer que nós fiquemos parados, marcando o passo na trajetória do tempo e do espaço da vida. Então esse processo de educação do pensamento passa por esta forma, por esta observação, por esta análise do que temos pensado.
Senhores e senhoras seriam capazes de lembrar quais foram os seus primeiros pensamentos hoje pela manhã, quando abriram os olhos? Não precisa nem contar. Mas naturalmente, quase sempre pela manhã, quais são os nossos primeiros pensamentos? E vamos observar a importância disso. Somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Além de Deus, nosso Pai misericordioso e bom, e de Jesus, nosso mestre, amigo e irmão maior, temos intercessores, anjos de guarda, espíritos protetores, que ficam ao nosso lado. Deus tudo vê, tudo ouve. Jesus nos acolhe, nos embala em cantigas suaves de paz, e os nossos amigos espirituais estão ali. E a gente às vezes acorda e o primeiro pensamento, e acaba sendo oralizado ou verbalizado, é: mais um dia, credo. E olha o frio que está. No nosso caso lá para baixo, olha o calor que está. Alguns vão à janela e falam: o dia está feio. E eu tenho que fazer isso. E aí eu fico pensando no meu primeiro pensamento hoje pela manhã, que foi além da prece natural, agradecido a Deus pela vida. Eu posso afirmar aos senhores e senhoras que o meu primeiro pensamento após ter agradecido a Deus pela vida foi: hoje eu tenho palestra no Jordão. Porque é o compromisso. E o compromisso deve ser lembrado, identificado, principalmente os compromissos que são importantes, essenciais, que passam a ser prioritários. Então, na qualidade, gente, como o fundo musical é mais caro, a qualidade dos nossos pensamentos teriam que passar então por 4 critérios. Os pensamentos que estamos tendo são necessários? Se são necessários, são importantes? Se são necessários e importantes, são essenciais? E se são necessários, importantes e essenciais, são prioritários? E aí nós vamos começando a dar um processo educativo aos nossos pensamentos, quando conseguimos fazer esta avaliação dos pensamentos que temos tido, que temos elaborado. Naturalmente, como dissemos, dadas as nossas fragilidades, o nosso jeito de ser, nem todo dia conseguiremos amanhecer: oh Pai, graças a Deus, como eu ouvi de um colaborador numa empresa que eu fui fazer uma palestra motivacional e perguntei qual teria sido o primeiro pensamento deles naquela manhã. Um daqueles colaboradores disse assim: do que eu pensei é o seguinte: estou vivo. E eu, para provocá-lo, perguntei: e daí? Porque o estar vivo para alguns é simplesmente existir. Mais um dia, mais trabalho, mais tarefa. E alguns ainda pela manhã, o primeiro pensamento antes de sair da cama já é: não vejo a hora de voltar. Não vejo a hora de passar esse dia logo, para poder voltar para casa, ou para voltar para a cama, ou para voltar para o meu quarto. É claro que aqueles que estão em processos depressivos têm um tanto mais acentuado este desejo, ou esta maneira de ser, uma vez que estão passando por determinada psicopatologia ou pelo próprio processo depressivo. Mas aqueles que estejam no seu estado real de vitalidade, sem ter esse estado depressivo, seja pelo pensamento ou pela emoção, que vamos começar a falar dela já já, é bom e natural que a gente amanheça bem, mesmo que com problemas, com dificuldades, com impedimentos. É mais um dia, é mais uma chance, é mais uma oportunidade. Diríamos nós: continuo reencarnado, que poderia ter desencarnado dormindo. Quantas pessoas chegam a desencarnar dormindo? E a gente ainda está ali.
E aí diriam os nossos irmãos evangélicos, me parece que a igreja aqui na proximidade inclusive é evangélica: se você está vivo, se você está por aqui, é porque Deus tem uma obra na sua vida. A questão é que a gente sabe e pensa e imagina e acredita que Deus tem uma obra na nossa vida, mas a gente não sabe qual é, porque a gente fica procurando. E a obra que Deus tem na nossa vida, que na verdade a obra que nós temos diante de Deus, que é de nos tornarmos melhor, começa justamente pelo pensamento que temos acerca de nós mesmos. E aí somos convidados pela vida a uma série de coisas. Tem os bons convites, tem os maus convites. Vamos falar dos que são bons. A vida nos traz bons convites. Esta noite, não pela palestra em si, mas pelo convívio, pela possibilidade, como disse o nosso irmão, de mais um exercício de fraternidade, de amor, de vivência. Esse é um bom convite. E que bom que nós estamos aqui. E aí nós precisamos nos motivar. A motivação é um fator interno, o estímulo é um fator externo, mas a motivação é um fator interno. E nós mesmos precisamos nos motivar a atender os bons convites da vida. E os nossos pensamentos precisam estar elaborados desta forma. E aí certas expressões deixam de existir em nós. Quem sou eu? Nem sou espírita ainda, estou tentando, só pelo Pai. Deus é bom, no fim tudo dá certo. Somos nós articuladores desse processo. Deus confiou e confia em nós a articulação desse processo, a credibilidade que os nossos pensamentos, sendo energia, tanto quanto nós promovamos energias positivas, estaremos envolvidos pela positividade. Alguém que vai para uma prova, para um concurso, para um vestibular, mas diz assim: estou indo, mas sei que vou passar. Mesmo que efetivamente não passe, mas o seu pensamento, o seu estado motivacional interior deve ser de acreditar em si. Acredito eu que antes de reencarnar, todos nós que aqui estamos, cada um veio numa época, e acho que muitos vieram aí quase na mesma época, pelos 18, 21 anos que eu estou vendo que tem, que dissemos nós antes de reencarnar. Talvez essa tenha sido a expressão: dessa vez vai dar, agora eu vou, mas estou mais certo das coisas, estou mais envolvido por mim mesmo, estou acreditando que eu serei capaz de me autodominar, de cuidar dos meus pensamentos, de tomar atitudes melhores, de ser mais feliz nas minhas opções. Aí possivelmente os espíritos amigos, nossos intercessores, perguntaram: está certo disso? Não querem perguntar para os universitários? Estão certo. E aí cada um de nós vem para este ou aquele local, para esta ou aquela cidade, naquele ou no outro agrupamento familiar, e somos influenciados pelos pensamentos das pessoas daquela família, daquela comunidade, daquele grupo social onde participamos, daquele grupo profissional, cidadino. Então hoje conseguimos entender a correspondência existente entre os nossos pensamentos. E Jesus convidando a filha de Jairo a levantar e andar, somos nós convidados neste momento atual a sairmos de um estado letárgico, de quase morte, porque Deus conta conosco. Este momento atual requer criaturas ativas que pensem, elaborem bem os seus pensamentos, pensem o bem, pensem retamente e estendam pelos seus pensamentos a bondade, o amor, a paz. É um exercício, porque somos a todo instante estimulados na convivência com o outro, na nossa vida de relações, a termos alguns pensamentos e em relação ao outro. Estamos sempre querendo descobrir quase o que o outro pensa.
Xavier dizia que a liberdade de pensamento é a maior liberdade que o ser humano tem na terra. Dizia o Chico no seu jeito mineiro. A gente olha para as pessoas e não sabe o que elas estão pensando da gente, mas elas também não sabem o que a gente está pensando delas. A liberdade de pensar. Mas uma vez preocupados ou motivados à elaboração de um pensamento melhor, positivo, porque sabemos que eles estão interligados entre nós e aos dos desencarnados, e de forma a que são eles pensamentos, energias, com os nossos pensamentos, então nós formamos a atmosfera energético, magnético, espiritual do planeta. E o planeta Terra é o resultado da imantação energética, magnética dos nossos pensamentos. E quando nós dizemos o mundo não está mole, é porque a gente está assim. O mundo está difícil, é porque nós estamos assim, na qualidade do que pensamos, e possivelmente também daquilo que tenhamos feito ou tenhamos deixado de fazer. E quando dizem então o Cristo ao filho da viúva de Naim, levanta e fala, e nós consideramos que as nossas emoções falam, os senhores e as senhoras nesse instante, os nossos companheiros, além de estarem pensando, e já tiveram 1000 e tantos pensamentos enquanto aqui eu estou falando, e eu também, é claro que já pensei, não só do que eu estou falando, mas também pensando algumas coisas minhas, que ainda bem que vocês não conseguem saber o que é, e eu também não consigo saber o que é de vocês. Mas estamos nós aqui andando com os nossos pensamentos e estamos falando com as nossas emoções. Então, enquanto eu estava aqui, já vi gente que riu, quase chorou, e gente que até que cutucou o outro para dizer: está vendo? Ó, você, isso aí. As nossas emoções falam. Nós nos emocionamos algumas vezes por dentro, outras vezes por fora. Diz-se que os olhos são o espelho da alma. Então, pelos olhares ou pelos olhos, conseguimos de alguma forma penetrar, não totalmente, mas penetrar um pouco na essência do outro, porque nós nos assemelhamos uns aos outros, por isso estamos no mundo ainda de provas e expiações em via de regeneração. Então a gente, ao olhar para alguém, dependendo da expressão, do sorriso de canto de boca, do jeito de olhar, a gente quase que identifica o que ele está pensando. E se a gente convive um pouco mais com essa pessoa, a gente então diz: sei o que você está pensando. Possivelmente não saibamos na totalidade. E o outro diz assim: é isso mesmo que você está pensando. E a gente ainda nem falou, nem verbalizou, mas há uma proximidade pela nossa relação vivencial ou pela relação de convivência que quase nos dá a querer penetrar na essência do outro e descobrir o que ele está pensando no sentido. E aí também chegamos a dizer: eu sei o que você está sentindo. Só que não conseguimos sentir na graduação do que o outro sente. Quando alguém chega e diz assim: fulano chorou. Quando ele fala chorou, a análise que a gente tem do choro que aquele teve foi pelo choro que nós tivemos. Porque nós avaliamos as emoções e os comportamentos dos outros pela graduação daquilo que nós já experienciamos. Tem uma mensagem que diz: para saber o outro como é, quem é, só calçando o sapato dele ou vestindo a roupa dele. Não essencialmente a roupa ou o sapato, fisicamente falando, mas ou seja, estar no lugar dele, viver a experiência dele, somente ele. Aí Caetano Veloso, numa de suas canções, colocou assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Só cada um. Aí fulano riu tanto. Esse riu tanto na qualidade dos momentos que nós já rimos também bastante em alguns momentos, e avaliamos que foi aquele riso que aquela pessoa teve, pela nossa experiência própria.
e mesmo diante do que assistimos. Então, quando alguém fala eu te amo, eu te odeio, a expressão eu te amo, eu te odeio vai ferir ou vai fazer bem diante da ferida aberta ou do estado saboroso de viver que estamos tendo na relação. Ou seja, a expressão de ódio, a expressão de amor vai ter referência conforme o nosso próprio estado de espírito. Por isso que a nossa emoção fala. Nós falamos com as emoções. E naturalmente o que pensamos e o que nos emocionamos acaba influenciando o nosso comportamento. Então somos o resultado dos nossos pensamentos, somos o resultado dos nossos comportamentos, e compreendemos hoje isso não só numa visão psicológica, ou mental, ou emocional, mas num padrão espiritual, porque somos espíritos. E é isso então que nos preocupa, no sentido de que precisamos educar melhor os nossos pensamentos, educar melhor as nossas emoções, porque isso vai efetivamente atingir a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas atitudes. É claro que nem sempre o que pensamos é verbalizado. A tal liberdade de pensar faz com que a gente encontre alguém, quando não somos nós este alguém, até acenar para o outro, dar um sorriso, cumprimentar gostoso, bom dia, mas por dentro está assim, o que é seu está guardado. Você não perde por esperar, sua hora está chegando, sua batata está assando. Então nós também manipulamos os nossos pensamentos e as nossas emoções, verbalizamos algo que não corresponde ao que estamos pensando e sentindo. Talvez esteja aí essa dificuldade da relação do conviver, e meu avô materno dizia sempre: viver ou estar na vida é fácil, conviver é que é difícil. Porque nós já sabemos os nossos pontos nevrálgicos, embora neguemos alguns deles. A gente sabe se tem um ciúme doentio, em desequilíbrio. A gente sabe se tem um melindre que ninguém pode olhar pra gente, que olhou já acha que é pra gente, que está querendo falar, que está falando da gente, que já está olhando com cara feia. Então existem aqueles que se perdem nos melindres, se perdem no ciúme, se perdem na arrogância, no egoísmo, no orgulho, no ressentimento, no rancor, no ódio, na mágoa. Eu sempre tenho dito nas palestras que eu não sei porque eu falo isso para os espíritas, porque espírita não tem nada disso. A gente tem um ódiozinho, um rancorzinho. Eu tenho um ciúmezinho. Mas a inveja que eu tenho é branca. E a gente também vai maquiando, vai tentando pintar um pouco esses chamados pontos nevrálgicos. E Joana de Ângeles, através de Edivaldo Pereira Franco, chama estas emoções ou estes sentimentos de gigantes da alma. Eles começam pequenininho, mas se agigantam, eles crescem, eles se levantam dentro de nós e falam por nós. E é nosso papel então ter este domínio dos pensamentos e das emoções, porque somente o domínio dos nossos pensamentos e das nossas emoções é que conseguirá realmente domar essas nossas más inclinações, esse nosso jeito de ser. Fácil não é, porque nós agimos e reagimos mais do que agir, quase sempre reagimos quase que automaticamente. Nós agimos e reagimos de forma muito autômata. A gente vai fazer, vive por viver, vai tocando, vai levando, responde e nem sempre se apercebe da resposta que deu e não pensou bem na elaboração, não elaborou bem o que estava falando. Por isso que a gente diz: falei da boca para fora, nem estava sentindo aquilo, mas falei. Quando eu vi, saiu, deu um branco.
E eu sou assim, quando me dá um branco, eu falo e depois nós vamos ter que pagar um preço a enfrentar as consequências do que pensou, do que falou, da maneira que falou, de como pensou, de como agiu ou reagiu. Está aí o processo desta convivência no mundo. E como seres melhores ou espíritos compromissados com Deus, eis aí o nosso papel, não de total perfeição ainda, porque faltam-nos alguns atributos, mas de nos aperfeiçoarmos a cada dia, melhorando a qualidade dos nossos pensamentos e a essencialidade das nossas emoções, dentro dos tais critérios, dos pensamentos e das emoções que são necessários, que são importantes, que são essenciais e que são prioritários. É um exercício que a gente vai fazendo e começa então a dominar, ou a se autodominar. Não, isso é importante, mas não é prioritário para mim agora. Isso era essencial na minha vida. Eu acho que não tinha que ser nesse momento. E aí, falando de essencial, me lembro do nosso querido Chico Xavier relatando que aos 5 anos de idade, mensagem desta que muitos já passaram até pelo WhatsApp, que eu inclusive recebi por ali. Aos 5 anos de idade, disse Chico: aprendi com minha mãe que o essencial na vida é ser feliz. Aí contou o Chico: quando cheguei na escola, a professora perguntou: o que você quer ser quando crescer? E eu falei, Chico falou: ser feliz. E aí disseram para o Chico: você não entendeu a tarefa. E ele respondeu: vocês que não entenderam a vida. Então, dentro do que é necessário, importante, essencial e prioritário, nós vamos começando a perceber e a entender que a vida deste grande aprendizado que é na qualificação do espírito, porque a reencarnação é um projeto divino, individual e coletivo, a fim de que implantemos na Terra, dentro da sua classificação de mundo de provas e expiações, na segunda classificação dos mundos, e agora em vias de alcançar o 3º degrau de um mundo regenerado, de espíritos que aqui fazem a sua parte, e aí vão amanhecer e anoitecer bem, mas não é bem acabados, destroçados, caídos. Um dos meus filhos às vezes ao amanhecer dizia: pai, estou fuzilado. Amanheci fuzilado, amanheci acabado. Eu falava: mas que será, filho? Você acabou de acordar? Isso eu não sei. Por que a gente amanhece assim? Pois é, por que a gente amanhece assim às vezes? A gente amanhece meio triste, mas acabou de acordar. Amanhece meio triste, meio acabado, cansado. Alguns espíritas que eu encontro por aí dizem que amanhecem cansados porque trabalharam muito o plano espiritual enquanto estavam dormindo. Eu não sei se é verdade, porque nem sempre aceito o trabalho que a casa espírita convida para eles aqui, mas dizem que no plano espiritual trabalham, você já sabe. E aí eu falo: pode ter amanhecido cansado porque estava correndo os espíritos no umbral. Um pouco mais condizente com a nossa atual realidade espiritual. Mas pode ser que tenhamos trabalhado também assim. Como possivelmente não tenhamos amanhecido bem diante de alguma reunião que tivemos, de algum encontro. Que nós, durante o sono, há um momento do êxtase, do semi-êxtase do espírito junto ao corpo, e nós participamos de reuniões. Aí não só o pensamento anda, nós andamos. A gente vai nos lugares, participa, vive, revive, reencontra e às vezes se desencontra e volta então com aquele sentimento, com aquela emoção. Como tem dia que a gente amanhece muito bem. Eu não sei, eu acho que eu devo ter tido um encontro familiar, um reencontro querido. A questão é que a gente amanhece muito bem e na hora do almoço já estava enlouquecido. Eu estava tão bem, mas eu não estou bem agora. Nesses tempos então de conexão global, de tempo real, de participação nossa com os acontecimentos do mundo, está sendo exigido muito de nós
o equilíbrio emocional e na qualidade dos pensamentos, aquilo que a gente assiste pela televisão, a questão política, a questão administrativa dos outros países, dos outros continentes. E muitos de nós nos deixamos levar. A gente entra na história, ah, tá vendo? Tem que matar todo mundo. Esse só matando. Pelo amor de Deus. Quase que eu apontei para o senhor, mas não é. E aí eu digo que, como que espírita vai dizer esse só matando? A morte não existe. Se realmente a morte existisse, aí poderíamos até dizer, esse só matando, ia matar e acabar. Então no nosso caso a expressão, se tiver que ser dita, tem que ser essa, esse nem matando. Que ele vai continuar sendo lá de volta que já é. Que nós partimos daqui e chegamos lá conforme estamos sendo, complicados, raivosos, irascíveis, desculpa a expressão, estou lembrando de alguns amigos, chatos, complicados mesmo, e aí chegam do lado de lá conforme estão aqui. Por isso trabalhar os pensamentos e as emoções é essencial, é importante, é prioritário. Por quê? Porque nós estamos justamente num verdadeiro caldeirão de experiências, num verdadeiro laboratório de pensamentos e de emoções. E somos influenciados, segundo a psicologia diz, sistemicamente. A influência sistêmica do meio onde vivemos. E quando se fala na psicologia transpessoal, no espiritismo, a influência que vem inclusive do além e que parte daqui para lá. E a interligação dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Por isso colocamos este tema dentro da Semana Espírita e utilizamos as passagens de Jesus com a filha de Jairo e com o filho da viúva de Naim, parecendo os dois estarem mortos, mas estavam apenas no estado letárgico, parecendo estarem mortos e não estavam. E nós podemos correr esse risco. Almas mortas em corpos vivos. Estado letárgico dos pensamentos e das emoções. É como se estivéssemos matando o nosso entusiasmo, fazendo morrer em nós a nossa alegria, e nós viemos para essa disposição, ou para estarmos dispostos a servir, a crescer, a progredir. O que estamos fazendo nós aqui nesse instante? Eu já perguntei isso várias vezes e pedi respostas. Hoje não vai ser o caso, mas já pedi. Seminário dá mais para a gente trabalhar. E a pessoa disse: eu ouvi uma palestra, é bom. Já ouvi gente sair do centro falando assim: eu às vezes venho tomar um passezinho, ajuda. Então nós percebemos que certas expressões que nós dizemos, eu vim ouvir uma palestra, vim tomar um passezinho, como eu ouvi da senhora, como eu vi também ao sair de uma palestra, e a pessoa não percebeu que eu estava atrás, né? Porque sai uma multidãozinha, a pessoa não vê que você está atrás. E aí ela disse assim para a amiga: tudo é muito bom, né, na teoria, é que ele não mora com o pessoal lá de casa. Talvez tivesse feito um curso com ela a respeito do pessoal da casa dela para falar um pouquinho mais. Como também já ao final de palestra já recebi uma senhora dizendo: o senhor foi lá em casa antes? O senhor falou tudo de lá. Eu falei: talvez porque o que acontece lá também acontece cá. Nós somos muito semelhantes nas coisas que acontecem no dia a dia, nas nossas relações de convivência. Nós somos muito parecidos. Então os nossos pensamentos e as nossas emoções interligadas neste campo energético, magnético, espiritual, influencia, contagia ou contamina o outro. Nos contagiando ou contaminando, e contagiando ou contaminando o outro, e influenciando na atmosfera espiritual do planeta. Daí o compromisso que temos e a responsabilidade de pensarmos um pouco melhor e de nos emocionarmos ou de sentirmos com mais qualidade, buscando a verticalidade da vida, convictos
de que Deus nos abençoa muito e que recebemos não o privilégio, mas as bênçãos da sua misericórdia e da sua bondade. Por isso, temos que agradecer, dizendo: obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos deste. Muito obrigado pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem ao céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida voltarão a ver com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a escutar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar, os que vivem atormentados na vazia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo porém que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor, do progresso, da redenção, pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, amparam o sofrimento, estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes, fulgindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, erecto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres, sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos, os deformados, os que estão retidos na expiação por ilusões de outra encarnação, eu rogo por eles, e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorida da vida, hão de poder bailar, e em transportes sublimes outros braços afagar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo que ao mundo pareça impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas, as estrelas do céu, como leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando, sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda: obrigado, Senhor, porque te amo, sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Levanta e anda, levanta